ela estabelece também que as associações, e aí a gente está falando da figura jurídica das associações, elas têm uma liberdade de se auto-organizar, e é vedada a interferência estatal no funcionamento dessas instituições. Então, a Constituição, ali naquele contexto da redemocratização, ela assegura de maneira muito clara a não interferência estatal, a liberdade como pilares, balizas de um Estado democrático, que reconhece e assegura a pluralidade, né, e a liberdade das pessoas de se reunirem para fins pacíficos e de se associarem, criarem pessoas jurídicas para desenvolver qualquer tipo de atividade lícita. E esse é um pilar da nossa área, muito importante de ser pensado quando a gente pensa nos marcos regulatórios dessa área. Porque é evidente, vamos regular concessão de incentivos, parcerias com o poder público, mas essa regulação não pode ameaçar a essência da liberdade dessas organizações. Essa organização administrativa não pode retroceder de forma sistemática a criar barreiras para a livre associação dos indivíduos, ou seja, dizer como os indivíduos devem se associar, porque senão eles vão ser tributados com uma carga insustentável e vão ter que parar de existir, né? Então, esse é um pilar muito importante que está assegurado na nossa Constituição, que assegura também a participação social, a participação das pessoas. E a gente reconhece, já na legislação, ali no segundo ponto, que estrutura políticas públicas e os próprios setores da infraestrutura, a participação da sociedade reconhecida, inclusive, por meio da sua representação por organizações da sociedade civil. Então, a gente está falando de muitos conselhos de políticas públicas, de grupos gestores de determinados recursos, que estabelecem que usuários dos serviços, beneficiários, moradores, representantes da sociedade por meio de organizações representativas, lícitas, e cada legislação vai trazer aí uma forma de acesso a essas instâncias, né? E na década de 90, no início da década de 90, a gente tem muitas leis que regularam esses espaços. Lei Rouanet, tem o Conselho Nacional, né? SUS, SUAS, ECA, né? Criança, adolescente, ECA, as próprias leis de recursos hídricos, né? Até no contexto das privatizações, com muita força no papel do usuário, do serviço. Então, em especial, no início da década de 90, muitas legislações assegurando esse papel da participação social por meio de organizações da sociedade civil. Então, as organizações como sujeitos especiais reconhecidos em lei para essa representação cidadã, né? Depois, na segunda metade da década de 90, muito em razão do contexto da reforma do Estado, a gente começa a ter uma produção de leis e normas interessadas em regular essa atividade de contratualização, né? Então, a gente tem, desde a própria lei de licitações, que fala dos contratos administrativos, mas que prevê a existência dos convênios, né? A lei das OS, organizações sociais, que regula o contrato de gestão, a lei das OCIPs, em 99, que cria os termos de parceria, e, para quem conhece, a Instrução 01 de 97, da Secretaria do Tesouro Nacional, que era a grande norma que regulava os convênios com a União, né? Então, os convênios que a União celebrava com estados e municípios, e os convênios que a União celebrava com organizações da sociedade civil, né? E aí uma mesma norma para regular relações tão distintas. E a gente vai ver depois que um dos problemas do convênio, como a figura jurídica para essa relação de contratualização com as organizações, é essa confusão, que ele foi emprestado para as organizações da sociedade civil, mas o convênio foi inicialmente previsto como um instrumento para regular a parceria entre entes públicos, né? Entre dois estados, entre a União e o Estado, Estado e município, né?
Depois de enfim, né, uma normatização e o aumento das relações de contratualização e da visibilidade que essas relações passou a ter também, inicia-se uma fase de controle mais forte, né? E eu identifico o início dessa fase com um acórdão do Tribunal de Contas da União, que determinou a alteração da Instrução 01 de 97 da Secretaria do Tesouro Nacional, determinando o seguinte, que nos convênios celebrados com a União, as organizações da sociedade civil deveriam, para gastar o recurso que era repassado, seguir a lei de licitações. Então, elas deveriam fazer uma licitação nos termos da Lei 8666, ou seja, seguir toda a carga burocrática e administrativa que um município deveria seguir, por exemplo, né? Então, essa foi uma decisão que depois deu origem também à obrigatoriedade de que as organizações realizassem preferencialmente pregão eletrônico, que é o decreto 5504, né? Preferencialmente na modalidade pregão eletrônico, e aí começou a pipocar a organização fazendo pregão eletrônico. O Banco do Brasil emprestava o seu sistema de pregão eletrônico para as organizações da sociedade civil, e era uma confusão muito grande para conseguir também administrar toda essa carga burocrática para realizar as compras num escopo de um convênio, de uma relação de parceria com recurso repassado pelo poder público. Até que o decreto 6.170 de 2007 revogou, no que diz respeito às organizações da sociedade civil, essa obrigatoriedade, criou o SICONV. Então, imagino que quem tem algum conhecimento nessa área de convênios já ouviu falar do SICONV, que é o Sistema do Governo Federal para a administração dessas relações de convênio. E, a partir do SICONV, que é um software, né, onde você coloca os dados, passou-se a exigir as 3 cotações, enfim, cotação prévia, num sistema mais simplificado de uso do recurso público repassado pelas organizações. E a Lei 13.019, dentro dessa agenda mais ampla de olhar para um novo marco regulatório, ela marca o início de uma fase de uma busca por uma maior organização. Então, o reconhecimento de que o Estado brasileiro tem o dever, e isso é um princípio da administração pública, que é a organização administrativa e a confiança das pessoas e das organizações na própria administração pública. Então, ele tem que se organizar para executar uma política. O Estado brasileiro entrega serviço público, fomenta iniciativas de importância e interesse social por meio de parcerias. Ele não pode fazer parcerias que, ao final, vão resultar numa ilegalidade para a organização, né? Porque criar determinadas regras, como impor a lei de licitações, é uma obrigação impossível. Nenhuma entidade privada consegue cumprir estritamente a lei de licitações, né? Pode ser análogo, se inspirar. Então, a Lei 3.019 ela vem nesse contexto do novo marco regulatório para organizar essa atividade administrativa de fomento e colaboração, evitando criar esse tipo de, barreira, né, e de dificuldade, armadilha, né, de armadilha para as organizações, de uma forma sistemática como uma política pública. Então, nesse sentido, ela inaugura essa nova fase aí, e a gente espera que ela resulte em frutos, né, melhor planejados e mais republicanos, aí, numa relação melhor de parceria entre organizações da sociedade civil e Estado. Em 2011, 2012, eu fiz parte de uma pesquisa lá no NEATS, que é esse Núcleo de Estudos Avançados de Terceiro Setor da PUC, e a gente fez um diagnóstico dessas relações de repasse, dos convênios. E esse nosso diagnóstico foi depois, inclusive, também confirmado pelo pessoal da plataforma e do grupo de trabalho que começou a estudar esse tema também lá na Presidência da República. Então,
Então, os problemas dos convênios, basicamente, a ausência de regulamentação em nível legal. Nunca teve lei para regular convênio. O convênio era regulado por instrução normativa, portaria interministerial, decreto, entendimentos, orientações. Isso significa que eles mudavam muito facilmente. Então, uma sucessão, alteração das normas e gerava uma insegurança muito grande. Um planejamento público insatisfatório. Então, percebia-se que, por não ter uma lei que trouxesse um processo, o Estado, a administração pública, em geral, não investia muito no pré-contrato, na fase de planejamento da relação, o que acabava gerando, às vezes, relações mal pensadas que não iam atingir os objetivos imaginados em início. Uma ausência de clareza, às vezes, até no próprio objeto, o que pode ser, o que não pode ser objeto de um convênio, e um dissenso doutrinário, ou seja, os juristas, os autores sobre a administração pública, cada um tinha uma visão muito diferente do que era e para que serviam os convênios. E isso é um assunto que também, em vários outros países do mundo e da América Latina, acontece. Então, o Estado, ao trabalhar essas relações de parceria, muitas vezes se posiciona de uma forma que pode ou trazer suscetibilidades para esse direito de liberdade de associação, ou cooptar organizações, não valorizar também a pluralidade, a diferença, que é um princípio democrático que tem a ver com essa participação das organizações na coisa pública. Então, as organizações não são mero braço do Estado para entregar o serviço público. Elas podem ser, mas elas têm um papel importantíssimo de trazer pluralidade, arejamento, novas ideias e novos olhares para dentro da administração pública, para dentro da política pública. E a Lei 13.019 vem inspirada nessa perspectiva. Não está passando aqui, parece. Foi. Então, como o André colocou, um diagnóstico de insegurança jurídica, teve essa agenda normativa, mudar as leis, as regras de certificação, contratualização e sustentabilidade econômica. E também se pensou, a partir de uma insegurança institucional, ou seja, se percebeu que tem poucos dados sistematizados, pouca capacitação, pouco planejamento público. Pensou também numa agenda de conhecimento, então levar mais informação, mais pesquisa, mais dados, mais encontros sobre esse assunto pelo Brasil afora. A plataforma que foi constituída, então um slide para não esquecer de falar disso, que foi um movimento interessante, mas que o André colocou. E aqui uns dados que mostram como a administração pública muitas vezes contraditória na forma de regular as relações de parceria. Então, esse slide mostra que, enfim, teria que explicar um pouco melhor, mas eu tenho só mais 5 minutos e não entrei na lei ainda. Então, mas ele mostra que as regras mudam de um edital para outro, de um instrumento para outro. Então, um vai dizer que pode remunerar a equipe própria, ou seja, o pessoal da própria organização. Outros são omissos, outros não dizem nada. E amanhã vem um entendimento diferente pedindo para a instituição devolver o recurso público porque ela remunerou o pessoal, como se isso fosse uma ilegalidade. Então, a lei enfrenta esses temas importantes. E ela é uma lei processual que tem 5 fases. Então, uma fase de planejamento e gestão administrativa muito forte para a administração pública, que tem que se planejar antes de fazer uma parceria. Seleção e celebração. Então, a lei traz a obrigatoriedade do chamamento público prévio, tem que ter edital para selecionar as organizações, com critérios objetivos. Ela tem uma fase de execução, que é basicamente a relação, o termo de fomento, o termo de colaboração, o acordo de cooperação que vai ser firmado, o que pode, o que não pode no uso do recurso público.
Ela traz uma fase de monitoramento e avaliação, ou seja, não adianta repassar o recurso e voltar daqui 2 anos para ver o que aconteceu. Tem que monitorar, não é parceria, né? Então, esse monitoramento é uma fase importante para que, no final, a prestação de contas seja pura e simplesmente a entrega, né? Se você executou bem, manteve os registros, teve um bom monitoramento, prestar contas é fácil, né? Prestar contas vai ser muito complicado se a gente teve uma execução complicada, sem que esse ciclo tenha sido bem pensado, né? Então, a lei traz um conceito de organizações da sociedade civil que engloba associações, fundações e organizações religiosas sem fins lucrativos e que se dediquem a projetos e atividades de interesse público. Então, aqui a gente não está dizendo que as igrejas são organizações da sociedade civil para fins da Lei 13.019. A gente está a dizer que as organizações que têm um fazer religioso, uma origem religiosa, um nome, né, e, às vezes, até uma estrutura estatutária ligada a uma religião, se dedicar a atividades de interesse público, podem ser considerados organizações da sociedade civil para fins dessa atividade. Então, e essa alteração que a lei teve também incorporou as sociedades cooperativas que atuam com vulnerabilidade social, combate à pobreza e geração de trabalho e renda, né? Então, isso é uma grande inovação também, as cooperativas serem consideradas organizações da sociedade civil para fins de possibilidade de celebrar parcerias com a administração pública. E a lei traz esses 3 instrumentos, que são os novos instrumentos jurídicos para essas relações de parceria: termo de fomento, termo de colaboração e acordo de cooperação. O acordo de cooperação ele é restrito para parcerias que não envolvem repasse de recurso público. Parcerias, enfim, que envolvem uma cooperação de esforços, mas sem transferência de recurso público para a organização. O termo de fomento é aquela parceria que tem por finalidade fomentar as ações da sociedade civil. Então, a administração pública tem um diagnóstico, um problema, e ela fala: eu quero fomentar iniciativas relacionadas a esse problema. O termo de colaboração é quando a administração pública tem uma atividade estruturada, parametrizada, e ela busca organizações para colaborarem com aquela atividade, com aquela política que a própria administração já desenvolve, já sabe como desenvolver, né? E a lei proíbe também a celebração dos convênios para as parcerias com as organizações da sociedade civil. Continuam existindo os termos de parceria das OCIPs, os contratos de gestão das OS, os termos de compromisso cultural da Lei 13.018 de 2014, e as parcerias administrativas também com os serviços sociais autônomos, né, que é o caso do SENAC, por exemplo. Então, as parcerias entre a administração pública e os serviços sociais continuam existindo, independentemente da Lei 13.019. E veda a celebração dos convênios. Existe uma única autorização para a celebração de convênio com a organização da sociedade civil, que é para organizações filantrópicas prestadoras de serviços de saúde no âmbito do SUS, né? Então, é a prestação de serviços de saúde no SUS, não é qualquer atividade, é a prestação de serviço de saúde. Nessas, por ter uma previsão constitucional, o legislador afastou e continua existindo o convênio. Aqui está o dispositivo que diz isso, que eu costumo colocar. E aqui, então, esses principais destaques da lei. É uma lei nacional, é a primeira norma que traz obrigações para a União, estados, municípios e Distrito Federal sobre esse assunto. Então, ela tem um impacto muito grande e ela tende a trazer essa estabilidade nas relações jurídicas de que essas relações tanto precisam. Ela traz esses instrumentos próprios que a gente falou, termo de fomento, termo de colaboração e o acordo de cooperação. Tem diretrizes e princípios da participação social, da gestão pública democrática. Ela possibilita a atuação em rede. Então, organizações podem se estruturar numa rede, escolher uma líder
que vai apresentar a proposta, informando que aquela proposta não vai ser executada só por uma organização, mas por uma rede de organizações. Essa é uma novidade também. Institui o chamamento público obrigatório, autoriza expressamente a remuneração de equipe de trabalho. Então, as organizações podem remunerar os seus funcionários e podem, inclusive, pagar férias, 13º, encargos sociais, e a lei fala em verbas rescisórias. Então, se ao final da parceria aquela pessoa vai haver uma rescisão, pode ser paga com recurso da parceria, né? Custos indiretos, né? Então, as tais despesas administrativas, a lei trata como custos indiretos e autoriza expressamente a remuneração desses custos, com aluguel, telefone, assessoria jurídica, contabilidade. Claro, tudo sempre dentro da proporção do que o projeto autoriza. É evidente que é naquela proporção necessária para a execução do projeto, né? Ela proíbe a contrapartida financeira. Não pode mais se exigir que a organização da sociedade civil apresente uma contrapartida financeira. O que ela pode exigir é a contrapartida de bens e serviços, em alguns casos. Isso vai ser facultativo. Cria a comissão de monitoramento e avaliação. Então, a administração pública tem que criar uma comissão de seleção que vai fazer parte e fazer o chamamento público, e depois uma comissão de monitoramento e avaliação que vai monitorar os resultados dessa parceria. Estabelece uma prestação de contas simplificada com foco nos resultados, né? Então, inclusive, o próprio decreto federal que regulamenta essa lei estabelece o seguinte, que a organização apresenta a prestação de contas técnica. Estou concluindo aqui já. E, logo em seguida, a administração pública avalia. Se ela não tiver cumprido as metas, ele cobra a prestação de contas financeira. Mas, se a organização tiver cumprido as metas, ele não precisa apresentar todas as notas fiscais e toda a prestação de contas financeira. Isso está valendo para a União. Vamos ver como estados e municípios vão regulamentar esse tema. É uma grande novidade também. Autoriza a criação do Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, né? A Bahia, recentemente, regulamentou a lei e criou o Conselho de Fomento e Colaboração na Bahia, que é esse órgão também paritário, que vai ter a importante função de ter um olhar transversal sobre as parcerias, que a gente sabe que as parcerias da saúde são muito diferentes da cultura, da assistência, da ciência e tecnologia. Então, tem um conselho que olhe para essa atividade da administração pública como um todo, e não de uma forma tão fragmentada. Determina que a administração pública tem que fazer capacitação dos servidores públicos e das próprias organizações da sociedade civil sobre o tema. Cria um procedimento de manifestação de interesse social que qualquer cidadão pode encaminhar para a administração pública, na linha de um direito de petição, para que a administração pública abra chamamentos públicos sobre um determinado tema. É claro que a administração não tem a obrigação de abrir o chamamento, mas ela tem a obrigação de receber essa solicitação e depois, ao final do ano, dar publicidade de quantos pedidos ela recebeu e se ela autorizou ou não e por quê, né? E a comunicação pública sobre esse tema. Então, que os jornais, as mídias, né, os meios públicos de comunicação e as TVs educativas também sejam utilizadas para disseminação desse conteúdo da Lei 13.019. E aqui, eu acho que tem um último slide que eu posso comentar depois, também na minha réplica, nas considerações finais, mas que eu vou deixar aqui para a gente pensar, que a lei traz importantes, e está errado o número ali, né? Eu pus 3.109, mas é 13.019, né? Traz algumas tendências de impacto federativo, ou seja, para se harmonizar a Lei 13.019, estados e municípios vão ter que
fazer os seus decretos e pensar em alguns assuntos. Um deles é essa desvinculação do direito de firmar parceria à certificação, como o André colocou, né? Então, para que servem os títulos e certificados, né? Eles não servem para firmar parceria, né? Salvo o caso das OCIPs e das OS, que a lei já excetuou, né? Então, que as leis municipais e estaduais retirem essa vinculação quando elas existem, em alguns casos. Existe uma tendência também para a revogação da utilidade pública, a legislação de utilidade pública nos estados e municípios. Houve já a revogação em nível federal, e a Lei 13.019 aponta também para que estados e municípios acompanhem e, enfim, revoguem as suas legislações de utilidade pública, em especial no que diz respeito a essas relações de contratualização, né? E uma harmonização das normas que impedem a remuneração de dirigentes, né? Esse é um tema também que abrange um contexto muito maior que a Lei 13.019, né? Ela olha para cada organização, mas no contexto do marco regulatório houve a autorização de que as organizações remunerem os seus dirigentes sem que isso impacte perdas de isenções tributárias, né? Então, em nível federal, isso está resolvido, mas em estados e municípios ainda tem normas que inviabilizam que as organizações, de fato, remunerem os seus dirigentes em determinadas áreas. Então, esse é um ponto importante também de ser harmonizado. Pedro, peço desculpas, passei um pouco do tempo, mas eu não podia deixar de trazer esses pontos aqui. Agradeço e estou louca para ouvir as perguntas. A coordenação da mesa aqui compreendeu perfeitamente a importância da contribuição que a Paula nos traz, a necessidade de que ela fosse completa, né? Não só trazendo um histórico, né, dos marcos normativos anteriores, do processo de formulação da lei, né? Das principais mudanças e instrumentos que ela cria e, ao final, desses desafios, né, digamos assim, para o processo da sua implementação em outros entes federados, no caso, estados e municípios, que é exatamente o momento em que nós estamos agora. Então, é muito importante esse tema e essa agenda que ela coloca de preocupações em relação a temas que a gente vai ter que se dar conta no plano estadual e municipal. Bem-vindos novamente, de volta, depois dessa pausa para um café gostoso. Espero que estejam todos reenergizados. Queria convidar aqueles que estão lá fora também para irem se dirigindo para os seus lugares, para a gente recomeçar aqui. Bem, antes de passar para o nosso próximo painel, eu gostaria de passar 2 avisos para vocês agora. Primeiramente, se trata do conteúdo que está sendo exibido aqui. Aquelas pessoas que desejarem ter acesso a esse conteúdo, por gentileza, deixem o e-mail de vocês com as nossas recepcionistas aqui nesse balcão, ao lado da porta de entrada do auditório, que a equipe vai passar para vocês o material que foi disponibilizado por e-mail. E a outra informação também é que esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, toda a atividade está sendo gravada em áudio e vídeo, e esse material será disponibilizado no Facebook do SENAC. Então, fiquem atentos também, que daqui a uns dias vocês poderão acompanhar o que foi gravado deste evento. E agora, para tratarmos do tema governança, transparência e avaliação no cotidiano das organizações, eu convido para mediar o painel Dr. Roberto Galassi Amaral, ele que é doutor em serviço social, é coordenador dos cursos de pós-graduação no SENAC, nas áreas de projetos sociais, responsabilidade social, empresarial e sustentabilidade. Vamos recebê-lo. E para debater, convido Yara Rounik.
ela que é socióloga pela USP, mestre em demografia, gerente de conhecimento do GIF. Bem-vinda também, Yara. Obrigada. E convido Rogério Silva, psicanalista, doutor em saúde pública pela USP e sócio fundador da MOVE, Avaliação e Estratégia em Desenvolvimento Social. Bem-vindo. E agora, seguindo a mesma dinâmica do anterior, depois nós teremos um espaço para as perguntas da plateia. Então, gostaria de passar a palavra para o nosso moderador. Por favor, doutor Galassi. Muito bem, boa tarde a todos, a todas. Embora já foram devidamente dadas boas-vindas, eu quero aproveitar esse espaço também para dar boas-vindas a vocês, agradecer a cada um pela gentileza em abrir espaço na agenda e de estar conosco nesse espaço que a gente tanto aprecia, o espaço da conversa, do diálogo, o espaço do compartilhar de conhecimento. Eu quero, portanto, dar as boas-vindas a vocês todos e também aqui de imediato agradecer a Yara, em particular aqui à minha esquerda, ao Rogério, à minha direita. Yara, me permite aqui também, já de público, falar o que já falei ao telefone em outros momentos, e dizer para vocês que, para mim, é um momento muito particular, especial, de poder estar no GIF, com o GIF aqui, estando eu aqui no SENAC, na efetivação dessa parceria. Eu queria recebê-la sempre de coração muito aberto, assim também como o Rogério, mas como o André gentilmente lembrou no início, tenho por esta instituição um carinho muito particular e especial, que eu gostaria aqui de, em público, dizer a todos vocês. Então, para nós é uma alegria muito grande, e certamente minha alegria também. Eu desejo que essa segunda parte desta tarde possa ser tão representativa, rica, gostosa, proveitosa, como foi a primeira. Portanto, quero deixar vocês à vontade. Também para participar da mesma maneira como os colegas de vocês puderam participar na primeira sessão. Nós temos aqui, na nossa extrema-direita, a nossa cadeira da participação, né? A direita, né? Extrema-direita. Você é da direita, ela é da extrema-direita, é verdade. Do seu ladinho, do seu ladinho. Mas aqui o espaço aberto para participação, que nós queremos conduzir da mesma maneira como o querido professor Pedro, que me antecedeu, já conduziu. Bom, a gente vai tratar disso também já. Quero lembrar, então, que nós estamos numa mesa que vai tratar